Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã deste domingão com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. A torcida do Flamengo está com a pulga atrás da orelha porque algumas informações surgindo aí envolvendo o nome do técnico Felipe Luiz, enfim, recusou Henrique. A proposta de renovação do Flamengo, foi isso que aconteceu? Fica coladinho comigo que eu vou falar sobre tudo isso que está acontecendo em relação à renovação de Felipe Luiz, a verdade do outro lado, em relação a algumas matérias que vêm sendo publicadas aí por alguns portais. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Vou falar também sobre a preparação do Flamengo, porque Felipe Luiz tem jogador importante fora do próximo jogo, hein? Jogador titular absoluto, não vai a campo. Felipe Luiz trabalha já a reposição desse atleta. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês e falar também sobre Samuel Lino na seleção brasileira. Ontem marcou um golaço no treino. E o Carlo Ancelotti vai ao contrário aí de Felipe Luiz, né? Pelo desejo do Felipe Luiz em relação ao Samuel Lino na seleção brasileira. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação e falar também sobre Gerson, companheiro de Gerson no Zenit da Rússia. Garante que o Gerson está feliz da vida, muito feliz fora do Flamengo. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. E já começa aqui trazendo as palavras do lateral esquerdo Douglas Santos, que é companheiro de Gerson lá no Zenit da Rússia, né? Nos últimos dias, alguns rumores envolvendo o Gerson triste, estava pensando em deixar já o clube futebol russo para ir para o futebol árabe, tudo e muito mais. E depois do jogo da seleção brasileira contra o Chile no Maracanã na última quinta-feira, Douglas Santos foi perguntado ali no meio da entrevista ali sobre Gerson, como que Gerson estava lá, tudo e muito mais. E ele falou o seguinte, olha só: o Zenit é um clube, é um grande clube que recepciona muito bem jogadores estrangeiros. Faz 6 anos que eu estou lá e eles sempre, a cada ano, vão melhorando essa questão. Até estão aprendendo português para receber bem os brasileiros. Com certeza o Gerson também foi bem recebido e está feliz. Está destacando aí, né, o Douglas Santos, destacando o Gerson, a felicidade do Gerson lá, está feliz da vida e boa sorte de felicidade para ele, sim. Não mostra bem o Gerson feliz da vida ali, né? Aquele jeito do Gerson mesmo, aquela postura do Gerson. Aí a torcida vai para cima, mas surgiu a informação que ele estava sendo aí, ele já podia ser negociado com o Al Nassr lá da Arábia Saudita, hein? O que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre as palavras de Douglas Santos em relação ao clube russo e também ao Gerson. Bom, falar agora sobre Samuel Lino, hein? Samuel Lino, que está a serviço da seleção brasileira, não foi a campo no Maracanã contra o Chile, mas pode entrar em campo contra a Bolívia. Ontem o Samuel Lino marcou um golaço no treino da seleção brasileira e repercutiu nas redes sociais, torcedores lá, craque. E o Samuel Lino é craque, gente. Não tem como discutir isso, né? É uma opção do técnico Carlo Ancelotti. Ele foi chamado ali já nas últimas, né? Pro lugar de Matheus Cunha, que se lesionou. Mas enfim, o que eu quero falar aqui para vocês é que o Carlo Ancelotti, ele vai ao contrário de Felipe Luiz, né? Ele vai contrariando aquele desejo, aquela vontade de Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz concedeu a entrevista depois do jogo contra o Grêmio, o Felipe Luiz deixou claro, né, que ele podia jogar os 90 minutos no Maracanã contra o Chile. Já na Bolívia, se ele ficasse de fora no banco, seria muito bom, porque lá tem altitude, tem tudo e muito mais. O Samuel Lino voltar tranquilo para o Rio de Janeiro de volta depois do jogo de terça-feira. Só que não foi isso, né? Contra o Chile, nem em campo ele entrou no Maracanã. E agora o Carlo Ancelotti pode sim entrar com Samuel Lino no jogo contra a Bolívia lá na altitude, contrariando esse desejo, essa vontade do técnico Felipe Luiz. Lembrando que o Flamengo entra em campo no próximo domingo
contra o Juventude. A seleção brasileira joga agora na terça-feira, 8h30 da noite, lá na altitude, lá na Bolívia, beleza? Bom, falar agora sobre esse jogo de domingo. Felipe Luiz também tem aí uma questão que precisa ser resolvida no elenco. Felipe Luiz tem um desfalque importante, que na verdade, né, o senhor Paulo Zanovelli foi quem deu essa dor de cabeça para o Felipe Luiz, que é a situação envolvendo a ausência do zagueiro Léo Ortiz, que o senhor Paulo Zanovelli contra o Grêmio, que nem falta foi, aplicou o cartão amarelo, no caso, totalizando o terceiro cartão amarelo de Léo Ortiz, está fora do próximo jogo de domingo contra o Juventude. Com isso, Danilo vem treinando forte. Danilo é a peça-chave aí de Felipe Luiz para ser titular absoluto no jogo de domingo contra o Juventude. Danilo formando aí dupla de zaga com Léo Pereira. Danilo treina em semana de folga, em dia de folga o Danilo treinou, Danilo não parou, vem aí se aperfeiçoando cada vez mais para poder ficar 100% à disposição do técnico Felipe Luiz contra o Juventude no próximo domingo, jogo que acontece lá no Alfredo Jaconi, beleza? Você falando de Felipe Luiz, deixa eu falar agora sobre essa situação da renovação do técnico Felipe Luiz. Cara, uma informação simples, mas que o pessoal faz um negócio extraordinário, né? Posso falar assim, já tem aí matéria falando que Felipe Luiz recusou a proposta de renovação do Flamengo, falou que Felipe Luiz vai deixar o Flamengo, falou que Felipe Luiz não pensa mais continuar no Flamengo, e não é bem isso que está acontecendo, nação. O Felipe Luiz sequer ele respondeu ao Flamengo, se sim ou se não. Agora, se ele vai recusar, né, é uma situação que está entre ele, que está passando na cabeça dele agora, mas isso não vem ao caso agora. Não tem nada de recusa de proposta de Felipe Luiz recusando a proposta de renovação do Flamengo. Inclusive, eu tenho uma informação nova agora para vocês em relação à renovação do Felipe Luiz. A única questão da renovação do Felipe Luiz é a questão financeira, que precisa ser alinhada entre o Flamengo e o treinador. A proposta que o Flamengo colocou na mesa de Felipe Luiz, a proposta de renovação, é até o final de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano. Essa é a informação que temos. Inclusive, apesar do sonho de atuar no futebol europeu no futuro, Felipe Luiz deve sim seguir à frente do rubro-negro carioca, ao menos até o final de 2026, tá? É questão de tempo para essa situação ser resolvida. E não tem pressa, o contrato do Felipe Luiz vai até o final de 2025 agora, até dezembro. Essa renovação renovando agora até o final de 2026, mas o Felipe Luiz ainda não deu ok, que sim ou que não. Com certeza o Felipe Luiz vai renovar o seu contrato com o Flamengo. Então o Felipe Luiz não recusou a proposta do Flamengo, tá, nação? E o Felipe Luiz não deu nenhuma resposta ao Flamengo ainda em relação a essa situação. Muita coisa para a gente ficar de olho, a gente ficar ligado, atento nessa situação que está acontecendo, porque são matérias que estão trazendo aí que o Felipe Luiz já teria recusado, Felipe Luiz não continuaria mais no Flamengo, tudo e muito mais. Isso é papo furado, beleza? Bom, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, um ótimo domingo para todos, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.